O trecho que nós vamos, aliás, a mensagem tem por título A Oferta da Viúva Pobre, e o texto é Marcos 12, 41 a 44, e eu vou ler esse texto. Ele diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Esse é o último trecho do capítulo 12 de Marcos, e estamos caminhando para o final do estudo no livro de Marcos. Ainda faltam os capítulos 13, 14, 15 e 16. Está faltando ainda um quarto, mas já estamos bem adiantados. O texto diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. É interessante o fato que Jesus estava observando, e ele viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Diz Lucas, dentro desse mesmo contexto. E Marcos diz: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Nos dias de Jesus não havia cédulas, possivelmente não havia envelopes, e não havia também cheques, não havia Pix. O que era lançado na caixa de ofertas, portanto, era visível aos olhos de todos. Jesus não estava ali meramente por curiosidade, como talvez alguns tenham hoje, curiosidade de saber quanto alguém dá ou quanto deixa de dar. Mas Jesus estava ali para dar uma lição através do que ele viu. E ele viu naquela situação uma oportunidade para trazer ensinos para nós, para os seus discípulos e para os que viemos depois deles, né? Então, o texto diz que os ricos depositavam grandes quantias. Mas Jesus também observou que, vindo uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Essas 2 pequenas moedas eram as de menor valor, e elas equivaliam a 1 quadrante, que era a menor moeda no contexto monetário do Império Romano. E então aquela mulher deu uma quantia ínfima, bem pequena, bem insignificante, sobretudo se comparada com as grandes ofertas que os mais ricos depositavam ali. Então, foi por isso que então Jesus chamou seus discípulos, e Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. É importante destacar que
O texto diz que os ricos, muitos ricos, depositavam grandes quantias. Ela depositou uma quantia mínima, insignificante. E o que essa frase significa? Essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Então não se trata do valor em si que cada um deu, mas do que aquele valor representava no orçamento, podemos assim dizer, de cada pessoa que deu alguma coisa. É muito fácil para uma pessoa muito rica construir até um hospital inteiro. É muito fácil para ela fazer grandes obras de benemerência. E tem pessoas que têm dinheiro sobrando e podem fazer grandes coisas, e as pessoas podem olhar para elas como pessoas de destaque, de proeminência, pelo fato de terem bastante e darem bastante. Mas o que Jesus mostra aqui nem sempre é o valor que nós damos que representa o que nós estamos realmente dando. Jesus explicou porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É algo que realmente surpreende-nos. Eu não sei por que ela fez isso. Não há nenhum ensino na Bíblia para que diga que eu ou você, ou quem quer que seja, deva dar todo o seu sustento como oferta. E eu sei que algumas pessoas, para levantar recursos, se valem até desse texto, para dizer que você deve pegar todo o seu salário, deve dar tudo para que você tem ali, que Deus vai te abençoar. Olha, dizer uma coisa dessas é algo de uma grande responsabilidade, porque não existe nenhuma promessa na Bíblia que diga que se você der tudo que você tem, você vai ter isso de volta. Não se trata de um investimento de ganho certo. Você dá porque quer dar, dá porque tem prazer em dar, essa deve ser a sua motivação, ou porque sente-se movido pelo Espírito de Deus a dar. E aqui, no caso, nós estamos falando de ofertas, não é? Não há um mandamento. Há mandamento sim para que nós entreguemos nossos dízimos e ofertas. Mas a oferta sempre foi ensinada no Velho Testamento e no Novo Testamento, que é algo que você dá voluntariamente, como nós vamos ver ainda nessa noite. Nós temos na Bíblia um exemplo bem semelhante ao que nós vimos nessa viúva, embora eu creio que nada se compara ao que ela fez. Em nenhuma passagem da Escritura nós encontramos algo semelhante. Encontramos algo semelhante naquela viúva de Sarepta, que só tinha um pouco de farinha, e ela disse que faria a comida para ela e o seu filho, e depois eles morreriam, porque não havia mais recurso. E Elias disse, olha, vai lá, faz primeiro um pão, faz eu não sei qual é o nome que ele deu, prepara algo para mim primeiro, depois você faz para você e para o seu filho. E ela fez. E ela continuou a ter o sustento para ela e para o seu filho durante bastante tempo. Mas aqui, o exemplo que queremos usar é o de 2 Coríntios 8,
versos 1 a 5. O apóstolo aqui chama o ato de dar sacrificialmente de graça de Deus. Realmente é graça de Deus dar. Não é? Alguns chamam a graça de dar. E ele diz assim no verso 1, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. No final do capítulo 9, porque o capítulo 8 e 9 tratam de questões relacionadas a ofertas, ele fala no versículo 14 do capítulo 9, ele fala da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Isso antes que eles dessem qualquer coisa, mas ele está falando sobre isso. Como é descrita a graça de dar sacrificialmente? Os cristãos da Macedônia deram no meio de muita prova de tribulação. Capítulo 8, verso 2 diz assim, na primeira parte, porque no meio de muita prova de tribulação. Que tipo de tribulação era essa? Os romanos haviam tirado praticamente tudo que os macedônios tinham. É como se alguém entrasse na sua casa, tirasse todos os seus recursos, limpasse a sua casa e fosse embora. Eles limparam todos os recursos que havia na região da Macedônia. E eu não sei de muitos detalhes, mas eu li o suficiente para saber que era isso que estava acontecendo lá na Macedônia quando Paulo se referiu a isso. Também o texto nos diz que os cristãos da Macedônia deram no meio de muita prova de tribulação. Isso nós já dissemos. Segundo, que os cristãos da Macedônia manifestaram abundância de alegria no dar. No meio de escassez, no meio de recursos minguados, eles manifestaram abundância de alegria no dar. O texto diz, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a gente fica muitas vezes pensando que a nossa alegria depende de circunstâncias externas. Então, eu só posso me alegrar com o que eu estou fazendo se eu estiver, no caso de recursos financeiros, se eu estiver nadando no dinheiro, né? Quanto mais eu tenho, mais eu posso me alegrar. Mas não era essa a situação dos macedônios, e não obstante terem tanta escassez, eles manifestaram alegria, abundância de alegria. Alegria deve caracterizar a entrega que nós fazemos de nossos dízimos e ofertas. O dízimo é uma ordem, é uma determinação, e as ofertas são voluntárias. Mas 2 Coríntios 9:7 diz assim, em se tratando de oferta, né? Porque esse é o assunto tratado nos capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Voltando ao caso da viúva, porque a viúva decidiu dar tudo que tinha. Não foi pedido isso a ela, e não há indícios bíblicos de que ela tivesse qualquer orientação de Deus para fazer isso. Mas eu não sei, talvez nunca venha a saber a razão pela qual ela deu tudo que tinha. Mas ela decidiu dar tudo que ela tinha, todo o seu sustento. E continuamos sem saber o porquê dela fazer isso. Agora,
teria ela dado com tristeza? São as últimas 2 moedas que eu tenho. Então, já que eu não tenho, não tenho mais nada, eu vou dar isso como oferta. Será que ela estava dando por necessidade? Com certeza não. Os ricos lançavam ali grandes quantias. Mas eu creio que quando nós damos, o que deve caracterizar a nossa dádiva deve ser a alegria. Eu não sei de você, eu tenho alegria quando eu dou. E eu creio que você tem mais prazer, é mais prazeroso dar do que receber. Deus coloca no coração da gente, quando damos algo, uma alegria que não tem preço. Especialmente quando você dá algo a alguém que vai abençoar alguém que fica alegre com a dádiva que você recebeu. Mas no caso aqui na igreja, quando damos, nós só sentimos o prazer de dar, sabendo, não sei se a gente sabe muita coisa não, mas a gente dá. Sabemos que é da vontade de Deus que a gente faça isso com alegria. Isso nós sabemos com certeza. Então deve haver alegria no ato de dar. Não deve ser algo que é feito com pesar, com peninha. Puxa vida, eu podia comprar isso, podia comprar roupa, podia comprar isso para minha casa ou qualquer coisa. Não. Não há espaço para isso em quem realmente está dando com alegria. Mas os cristãos da Macedônia deram com alegria, mesmo sendo profundamente pobres. O texto diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles. O texto não diz que eles eram simplesmente pobres, mas eram profundamente pobres. Eu não sei como avaliar essa pobreza. Não há detalhes, a não ser da história do que os romanos fizeram ali. A viúva deu todo o seu sustento. Então, ela era também profundamente pobre, porque ela não tinha nada mais além daquilo que ela deu. Mas, voltando a 2 Coríntios 8:2, nós ficamos sabendo que os cristãos da Macedônia transbordaram em grande riqueza de generosidade. São essas as palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever aqueles que no meio de tanta pobreza se dispuseram a dar. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então, no meio de toda a pobreza deles, eles transbordaram em grande riqueza de generosidade. Como é que alguém que não tem, profundamente pobre, pode transbordar de generosidade? Isso porque, naturalmente, deu mais do que era possível pedir ou imaginar a um povo que está sofrendo, está vivenciando falta de tantas coisas, e eles deram. No coração da viúva, que era pobre, nós podemos também falar de grande riqueza de generosidade, porque, outra vez, dizemos, ela deu tudo, né? Ninguém, até hoje, deu mais. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros que deram. Voltando aos cristãos da Macedônia, eles deram na medida de suas posses e acima delas,
Eu já compartilhei aqui que uma vez eu fui numa reunião, numa igreja, e eu participei da reunião. Eu estava vivendo um momento bem difícil na minha vida e os meus recursos não eram os melhores. E a pessoa começou a falar sobre dinheiro e fazendo um apelo para que nós dessemos e assinássemos cheques borrachudo mesmo. Mas tem um outro nome que dá, pré-datado. E que se dessem cheque pré-datado, porque Deus ia resgatar isso e que era para fazer isso, aquilo outro. Eu falei, meu pai, eu nunca vi isso na Bíblia, não. Está totalmente fora do contexto bíblico e eu fiquei bastante constrangido com aquilo por causa da situação que eu estava vivendo e de uma apelação miserável que estava sendo feita para arrecadar recursos ali. Eu fiquei louco para sair dali logo, terminar aquela reunião, e eu saí, eu não sei porque que eu não saí na hora. Mas, então o texto diz que os cristãos da Macedônia deram na medida de suas posses e mesmo acima delas. Eu não creio que eu e você devamos dar nada que nós não podemos dar. Mas, como é que eles podiam dar acima das posses deles? Isso é o que nós podemos chamar de dar sacrificialmente. Eu já contei aqui outras vezes, eu fui muito afetado pelos missionários norte-americanos que lideravam a Faculdade Teológica Batista de Brasília. E eles nos ensinaram que muitas vezes, para que eles pudessem ofertar, eles abriam mão de uma refeição, duas, e davam aquela refeição, ou duas, ou três, ou quantas eles decidissem dar, para que pudessem ofertar. Porque o que eles recebiam não lhes permitia fazer de forma diferente. Eles estavam mostrando com isso que era possível dar quando você quer dar, não é? Você vai abrir mão de um calçado, você vai abrir mão de um tênis, de uma roupa, de algo que você queria comprar e você não vai comprar. Algo que você queria comer e não vai comer, não é? Então, existem N maneiras de você ver isso acontecendo. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, mesmo acima delas, para que pudessem dar acima delas, não havia cheque pré-datado naquela época. E o que o texto nos faz entender é que eles deram sacrificialmente. É dar algo que vai exigir que você abra mão de alguma coisa para você fazer isso. E a viúva se encaixa dentro desse contexto porque ela deu tudo que tinha. Então, ela já não tinha nada e o que tinha ela deu. Os cristãos da Macedônia deram de forma voluntária. Porque posso testemunhar, verso 3, que na medida de suas posses, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Não foi algo coercitivo, não foi algo imposto, algo em que você se sente constrangido. A pessoa insiste tanto e se pudesse, ela ia onde você está e mandava você tirar tudo que você tinha no bolso. Hoje a gente não carrega nada no bolso, né? Não sei de vocês, mas normalmente a gente não carrega. Então, esvaziar tudo que você tem. Mas eles, ao contrário, não foi por causa dessa motivação deles darem, mas eles deram voluntariamente. É isso que caracteriza as ofertas que são
levantadas por Moisés no deserto para a construção do tabernáculo. E esse é o ensino do Velho Testamento e que é reiterado também no Novo Testamento. Agora, mais ainda, o versículo 4 diz que os cristãos da Macedônia pediram com insistência a graça de dar. Pedindo-nos com insistência, diz o apóstolo Paulo, a graça de participarem dessa assistência aos santos. Ele estava levantando uma oferta para assistir os cristãos da Judéia, que por várias situações reinantes naquela época estavam passando por privações, e ele estava levantando oferta para eles em todas as igrejas por onde ele passava, e ele não estava levando esse dinheiro sozinho, ele sempre ia com alguém para dar respaldo, para dar cobertura, para que não fosse ele acusado de estar ficando com esse dinheiro, né? Então, isso é bem explicado logo depois dos versos 5 em diante, ele vai explicar quem ele levantou e quem mais, como é que seria feita essa arrecadação. Porque eles insistiram em dar. Porque eles tiveram que insistir, pedindo-nos com insistência. Uma versão diz com muitos rogos, com muitos pedidos, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. É possível que o apóstolo Paulo tenha visto a condição deles e tenha dito, olha, estou aqui de passagem, levantando ofertas, mas eu reconheço a necessidade, a situação de vocês. Eu não sei como é que o assunto foi tratado, não sei mesmo. Mas o fato é que eles pediram. Se pediram é porque alguém disse que talvez eles não tivessem necessidade de dar, devido à situação em que eles se encontravam. A viúva igualmente não precisava dar todo o seu sustento, mas ela quis dar. Os cristãos da Macedônia, finalmente, no verso 5 diz que os cristãos da Macedônia fizeram não somente como era esperado, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois aos que recolhiam as ofertas. O texto diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ninguém pode dar nada com tamanha liberalidade, voluntariamente, alegremente, em tais condições, a menos que tenha antes se dado ao Senhor. Nós só podemos dar depois que tivermos dado a nossa vida ao Senhor. Eu creio que ninguém pode dar com essas características que foram aqui descritas, a menos que antes tenha dado a sua própria vida ao Senhor. Para concluir, em nenhum momento Jesus, voltando à viúva, sequer sugeriu que este é o procedimento requerido por ele. Ele só mostrou que aquela mulher pobre deu mais do que todos os ricos que depositavam grandes quantias. Eram tudo moedas. Tinha uma caixa, essa caixa era como se fosse imagine um instrumento de sopro, e a moeda era colocada ali e você pode imaginar o barulho que fazia quando caía lá dentro. A abertura era grande, você colocava ali e caía dentro da caixa. Agora, era algo que todo mundo via e ouvia.
E quem fosse dar grandes quantias era moeda e mais moeda, batendo lá naquele negócio até cair lá dentro da caixa. O mesmo podemos dizer em relação às palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios. Veja que a palavra, o testemunho de Paulo aos Coríntios é em relação aos macedônios. E o que tinham os macedônios? Aliás, os macedônios foram descritos aqui. Eram profundamente pobres. E os coríntios? Os coríntios eram abastados. Eles tinham bastante recursos, não tinham problemas de perseguição, não tinham problemas de natureza nenhuma, do ponto de vista material, e eles tinham uma abundância de tudo. E não tinham falta de nada. No caso da viúva, Jesus disse que os ricos, embora tenham dado muito, deram do que lhes sobrava. E o apelo de Paulo aos Coríntios é para que eles vissem o testemunho, ouvissem o testemunho que ele estava dando dos macedônios, e eles que podiam dar, que dessem, né? Para aqueles que realmente estavam necessitados. Então, o texto diz, eu vou ler novamente, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, não se trata do quanto você dá, mas do que representa o que você dá. Essa quantia representa, diante de Deus, o que representa? O que você dá. É a sobra? É o resto? Depois que você fez tudo que tinha que fazer, sobrou isso, então é isso que eu vou dar. Ou é algo que representa algo que você vai deixar de ter para poder dar? Os cristãos da Macedônia deram sacrificialmente, deram no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria ao dar. Eles deram com alegria mesmo sendo profundamente pobres. Eles transbordaram em grande riqueza de generosidade. Eles contribuíram de forma voluntária. Eles pediram com insistência a graça de participar da assistência aos santos. E eles não somente deram como era esperado, mas deram-se primeiro ao Senhor e depois àqueles que estavam levantando essas ofertas.